Na nossa aula de hoje, nós iremos retomar o conteúdo que nós estávamos trabalhando na aula passada, que são orações subordinadas e substantivas. Na aula passada, eu falei para vocês sobre esse conteúdo de oração subordinada e substantivas, que eles são classificados em 6 tipos, né? E aí, na aula passada, eu falei para vocês sobre a subjetiva, falei para vocês sobre a predicativa e sobre a positiva, né? E hoje nós vamos retomar, até coloquei para vocês ali oração subordinada e substantiva, parte 2, porque é a continuação da nossa aula passada. Então vamos lá? A primeira que eu vou falar com vocês agora aqui é sobre a oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa objetiva direta é aquela que faz aquele papel de objeto direto, tá? Como assim objeto direto? Objeto direto é o complemento do verbo transitivo, aquele verbo que pede o complemento, né? E esse complemento que completa esse verbo transitivo vem sem a preposição. Por isso que ele fala direto, né? O objeto direto da oração principal. Então, nós temos aqui os exemplos, 2 exemplos que eu coloquei para vocês. O primeiro nós temos ali. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos querem é uma oração principal, correto? Todos querem. Quem quer, quer alguma coisa. Se eu encerrasse a minha frase ali, a minha frase não estaria completa. Você ia perguntar, todos querem, professora, mas querem o quê? Que você tenha sucesso. Então, que você tenha sucesso profissional é uma oração subordinada substantiva. Ele completou o verbo que está lá na oração principal, querem, tá? Então, quem faz papel de objeto direto na subordinada substantiva, nós vamos chamar de objetiva direta, aquele que completou o verbo, tá? Transitivo. Ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou é a oração principal, se todos estavam presentes é a subordinada substantiva. No caso, é a objetiva direta, porque está desenvolvendo o papel de objeto direto, que completou, né, o verbo que está presente na oração principal, que verificou, porque ele verificou, quem verifica, verifica alguma coisa, não é isso? Agora temos aqui a oração subordinada à objetiva indireta. Essa objetiva indireta, pessoal, é aquela que faz aquele papel do objeto indireto, aquele que complementa o verbo transitivo, mas com o uso da preposição, tá? Então, aqui nesse caso, eu coloquei para vocês 2 exemplos. O primeiro lá nós temos: ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu é a oração principal, né? Então, ele me convenceu. Quem convence, convence de alguma coisa. Se eu terminasse minha frase ali, não estaria completa. Precisou do complemento de que eu estava errada, tá? Então, logo depois desse verbo, teve o complemento com o uso da preposição logo após o verbo, tá? E vai ter a preposição, porque já que ele faz o papel de objeto indireto, e o objeto indireto é aquele que complementa o verbo transitivo com o uso da preposição, né? Então, aqui o outro exemplo tem: as crianças necessitam de que cuidemos delas. As crianças necessitam. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, houve esse complemento de que cuidemos delas. Depois desse verbo transitivo veio o uso da preposição, né? Aí agora nós temos aqui a oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa completiva nominal, pessoal, é aquela que faz o papel de complemento nominal, ou seja, que completa um nome. Esse nome seria o quê? Substantivo ou adjetivo ou advérbio, tá? A completiva nominal. Quando a gente estuda complemento nominal, a gente sempre recapitula um pouco sobre objeto indireto. Por quê? Porque tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, ambos têm a preposição, tá? Mas aí quando que eu sei mesmo quando é complemento nominal e quando é objeto indireto, professora, já que os dois têm preposição? Simples, você vai analisar. Aquela preposição está completando um verbo ou um substantivo, adjetivo ou advérbio? Se ele estiver completando o verbo, porque é objeto indireto. Porque objeto indireto não é o que completa o verbo transitivo? Agora, se a preposição estiver completando substantivo, adjetivo ou advérbio, porque é um complemento nominal, né?
Então, vejamos aqui alguns exemplos que eu passei para vocês. Tenho medo de dirigir à noite. Teve preposição, né? Tenho medo. Quem tem medo de alguma coisa, de dirigir à noite. Teve uma preposição que é o de. Só que o de está completando o sentido do medo, e medo não é verbo. Se não é verbo, automaticamente, porque é um complemento nominal. E depois a próxima eu tenho ali. Restou a saudade do que vivemos. Restou a saudade do que? Do que vivemos, né? Essa preposição do está completando saudade. Saudade também não é verbo, tá? Então é só analisar isso aí, porque o objeto indireto, que é o objetivo indireta, e o complemento nominal, os dois têm preposição, e para mim matar a charada é você analisar aquilo ali. Se a preposição está completando sentido de verbo, porque é uma objetiva indireta. Se estiver completando sentido de substantivo, adjetivo ou advérbio, porque é uma completiva nominal, ok? Aí eu coloquei para vocês aqui um quadro, né, explicativo, já reforçando o que nós vimos na aula passada e agora, tá? Para a gente reforçar mais uma vez cada uma dessas orações subordinadas substantivas, que são 6. Nós iniciamos a nossa aula passada com a subjetiva, que a subjetiva é aquela que exerce o papel do sujeito, tá? Então aqui nós temos, é possível que ela viaje outra vez. Todos esses exemplos aqui, as partes que estão em negrito, pessoal, é a oração subordinada. E as que não estão é a oração principal, tá? Ali no primeiro exemplo, eu tenho um verbo de ligação é, tá? Aí você vai falar, professora, mas não é predicativa? Não, nesse caso não, porque o é está lá no início, tá? Ele não está fazendo o papel de predicativo do sujeito aí, então ele não pode ser uma predicativa. Então, quando eu digo que é possível que ela viaje outra vez, é alguém. Esse alguém é o sujeito. Quem exerce o papel do sujeito é uma subjetiva. Depois eu tenho a objetiva direta. A objetiva direta é aquela que faz o papel de objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo, que o verbo transitivo é aquele que pede o complemento, né? E esse complemento é o objeto direto, que não tem preposição, tá? Então, nós temos aqui, ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Ele me perguntou é a oração principal. Se ela viajaria outra vez, faz o papel de objeto direto, que é a objetiva direta no caso aqui, tá? Então, ele me perguntou, quem perguntou pergunta alguma coisa, precisou desse complemento. Esse complemento é o objeto, né, direto e não teve preposição, tá? Então, ele é objetiva direta aqui. Depois eu tenho a subordinada substantiva objetiva indireta. A objetiva indireta é aquela que faz o papel do objeto indireto, que complementa o verbo transitivo, utilizando a preposição, né? Aqui, necessito é a oração principal. Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém, né? Então, logo depois desse verbo transitivo, veio o complemento, né? Desse verbo, que é de que você viaje novamente. E logo depois desse verbo veio uma preposição, tá? Que faz o papel de objeto indireto. Depois eu tenho ali a subordinada substantiva completiva nominal. A completiva nominal é aquela que faz o papel de complemento nominal. Não podemos esquecer que a completiva nominal também vem a preposição, assim como a objetiva indireta, mas aí é só analisar aquela regrinha que eu falei para vocês, se a preposição está vindo aí, né, completando um verbo, é objetivo indireto, se estiver completando, né, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, porque é completiva nominal. Porque a completiva nominal é aquela que faz o papel de complemento nominal, que está completando um substantivo incompleto, um adjetivo, um advérbio. Aqui no caso, tenho medo. Quem tem medo de alguém ou de alguma coisa, de que ela não viaje novamente, veio uma preposição logo após esse substantivo medo. Depois eu tenho a subordinada substantiva predicativa, né? Essa predicativa é aquela que exerce o papel de predicativo do sujeito, sempre vai ter um verbo de ligação, tá? Toma cuidado que esse verbo de ligação da predicativa não é o início da frase, tá? Que eu já falei para vocês também sobre essa regrinha. Então, a predicativa é aquela que exerce o papel de predicativo do sujeito, que vem com um verbo de ligação, né? Para fazer essa ligação. E então aqui eu tenho meu medo é, né?
Esse é um verbo de ligação que veio bem no final da oração principal, que ela não viaja outra vez. Então, ela está fazendo o papel de predicativo do sujeito. Obviamente, então, ela vai ser uma subordinada substantiva predicativa. Por último, eu tenho, né, a subordinada substantiva positiva. Essa positiva é aquela que vai exercer o papel de aposto e, como todo aposto, ele faz uma explicação, tá? Então, geralmente a positiva, quando se trata de subordinada, ela vem os dois pontos. Então, aqui eu tenho um exemplo. Esse era o meu receio, esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Então, que ela não viajasse outra vez, ele é uma subordinada substantiva. Nesse caso, ele é uma positiva, por quê? Porque está explicando qual era esse receio dessa pessoa, tá? Então, ele faz o papel de apositivo. Depois aqui, pessoal, eu coloquei algumas frases, tá? Para veja bem aqui, quero que vocês analisem comigo essa atividade aqui. É atividade visual, não precisam copiar no caderno, nada com isso. É para vocês analisarem aqui junto comigo, tá? Então, nós temos aqui. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. Então, nós vamos analisar aqui essa oração em destaque. Qual que está em destaque? De que o filho voltasse para casa. Será que ela seria uma subordinada substantiva subjetiva? Que é aquela que exerce o papel do sujeito? Será que ela seria uma subordinada substantiva completiva nominal que está completando o nome? Não posso esquecer que a completiva nominal, ela sempre tem preposição, né? Está completando um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Será que ela é uma predicativa que está fazendo papel de predicativo do sujeito? A predicativa do sujeito sempre tem um verbo de ligação, né? Será que ela é uma subordinada, substantiva, objetiva direta, que está completando um verbo transitivo sem preposição? Ou será que ela é uma subordinada, substantiva, objetiva indireta, que completa um verbo transitivo, né? Mas com o uso da preposição? Bom, essa parte de que o filho voltasse para casa tem uma preposição ali. E agora, como que eu faço para me saber? Porque a completiva nominal tem preposição. A objetiva indireta também tem preposição. Então, esperança. A mãe ficou à janela na esperança. Esperança não é verbo. Então, se esperança não é verbo e teve uma preposição que está completando, né? Porque a mãe ficou à janela na esperança do quê? De quem? Precisou completar, mas teve preposição. Esperança não é verbo, então automaticamente vai ser a alternativa letra B, ela é uma completiva nominal. A próxima questão eu tenho aqui. Aposto que você nunca colou nas provas. A subordinada é substantiva objetiva direta, substantiva completiva nominal, substantiva predicativa, substantiva apositiva ou substantiva subjetiva? Tenho certeza que você falou que é a alternativa A, porque aposto é verbo. Quem aposta, aposta em alguma coisa, aposta no quê? Que você nunca colou nas provas. É a subordinada, completou o sentido desse verbo e completou o sentido desse verbo sem a preposição. Então, ela é uma subordinada substantiva objetiva direta. Alternativa A. Agora eu tenho aqui algumas orações subordinadas. O que está destacado é a subordinada substantiva. Então, nós vamos analisar aqui para fazer mais uma recapitulação. Então, aqui, meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Ela é uma objetiva direta, completou um verbo sem a preposição. Nunca duvidei de que estivessem certos. É uma objetiva indireta, veja que teve uma preposição logo após o verbo duvidei, né? Completou o sentido de um verbo transitivo e teve preposição, que ela é uma objetiva indireta. Depois, na alternativa C, eu tenho lá. Não tive dúvidas de que estivessem certos.
teve uma preposição, mais dúvidas não é verbo, completou um nome, né, uma completiva nominal. Sou contrário a que se conceda tal regalia, é uma completiva nominal. Digo-te uma coisa, que aprenderás ainda mais, é uma positiva, está fazendo aí uma explicação, né? Aí eu tenho: acontece que meu coração parou naquela hora, é uma subjetiva, porque faz um papel de sujeito. A verdade é que nós não somos dignos de você, é uma predicativa, faz o papel de predicativo do sujeito. Teve um verbo de ligação bem no finalzinho da oração principal, tá? Então, pessoal, é isso. Encerro com vocês o meu conteúdo de orações subordinadas substantivas. Nós temos atividades postadas no portal EDB e no Google Classroom, a mesma atividade, então fica a seu critério aonde você vai visualizar essa atividade. Essa atividade é para você responder no caderno, não precisa copiar, mas sinalize a data da videoaula e o tema da aula, que são orações subordinadas substantivas, parte 2, ok? Beijão para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.